sobre economia criativa e desenvolvimento regional, um tema assim, muito importante para não só para a nossa região, mas eu acho que para o Brasil como um todo, a economia criativa hoje tem um papel fundamental. Esse painel ele tem a participação de três painelistas, tem o Marcos Caneta, tem a professora Clarice e o Zuanazzi, né? O Milton Zuanazzi. Eles são autoridades no assunto e vão trazer alguns flashes da vivência deles e da perspectiva para o futuro desse ramo da economia. A dona Anitta vai fazer uma apresentação e dizer dos objetivos desse evento. Pode ser, dona Anitta? Pode, presidente, com certeza. Antes de falar sobre indústria criativa, sobre economia criativa, eu vou pedir para a Márcia. Então, nosso pessoal, a Florianópolis, para quem não sabe, faz parte da Rede Mundial de Cidades Criativas na área de gastronomia, uma rede da Unesco. E agora aqui vocês estão vendo, o nosso pessoal está voltando, ontem e hoje, 8 pessoas que estão voltando de Macau, na China, e ficaram lá 7 dias. E, nesse tempo, eles não só participaram de show cooking, mas como teve todos os anos, Macau faz uma feira de rua de gastronomia. E os países são convidados para levar a sua gastronomia e vendem para o pessoal, uma feira de rua, e, modéstia à parte, segundo o pessoal que foi, diz que Florianópolis arrombou. Levaram diversos tipos de comida, foi um sucesso. E todos os anos nós vamos. Você vê, saímos aqui num jornal da China, saímos em diversas situações. Aqui está a Paula, e eu acho que é a Helena, que é o ponto focal de Macau, e o Marcos, que faz parte da nossa equipe do ponto focal. Então, foi uma coisa maravilhosa. Eles trazem conhecimentos e uma outra visão do mundo, né? Porque a gente tem que sair, caminhar, andar, olhar, para ver como é que é o mundo e como é que as coisas estão. Então, nós, da Floripa Amanhã, que temos o programa Florianópolis, Cidade Criativa da Unesco, fazemos parte dessa rede. E vamos uma média de 3, 4, 5 cidades por ano, onde as cidades nos convidam. Essa, por exemplo, aqui de Macau, 8 pessoas foram, inclusive uma representante da prefeitura, viu, Bianca? E todas elas foram com tudo pago por Macau. Então, é uma oportunidade extraordinária e eu queria dar uma de galinha e cantar, né? A gente tem que contar o que faz, né? E é uma experiência maravilhosa. Na volta, a gente vai reunir o grupo e vamos conversar, fazer a troca das experiências com os chefes daqui de Florianópolis, os cozinheiros-chefes, tá? Então, queria muito agradecer vocês por nos darem esse espaço e entrarmos no nosso tema de hoje. Nós temos aqui uma pessoa, deixa eu só anunciar também, que é a Samara Castro, que é de Manaus, né, Samara? Sim, Manaus, Amazonas. Ela está trabalhando numa tese sobre economia criativa e viu a nossa chamada e está aqui conosco. Então, quem recebeu um telefonema dela para pedir auxílio para a tese dela, que, por favor, atenda com o maior carinho. Bem, gente, vamos iniciar o nosso painel. Temos essas 3 pessoas que o nosso presidente Salomão já citou, o Milton Zuanazzi, que foi, mais de uma vez, do Ministério de Turismo, tem uma trajetória na área de turismo, trabalha o turismo regionalizado, o turismo como
indústria criativa também, e temos onde é que está o Caneta? Onde é que tu está, Caneta? Eu não estou te vendo. Não sei onde é que está. O Caneta... Aqui, Anitta, estou te vendo. Querido, Instituto Liberdade, ele tem um trabalho lindo, uma iniciativa na área de economia criativa, que depois ele vai apresentar também. Obrigado, viu, Caneta? Você é um anjo, veio aqui contribuir e colocar a tua experiência para a gente aprender um pouco contigo, né? Bem, e faltou alguém? O Milton e quem mais? A Clarissa, dona Anitta. E a nossa guru, que é a Clarissa. A Clarissa está conosco há muitos anos, desde quando a gente começou a trabalhar com esse projeto da Unesco, que é na área de economia criativa. Ela nos dá apoio, ela é da Universidade Federal, uma profissional, uma intelectual, uma professora extremamente admirada, né, Clarissa, e por nós, então, nem se fala. Ela tem nos dado contribuições extraordinárias. Então, nós vamos começamos pela professora Clarissa. Não está com muito frio, não, né, professora? Um pouquinho. Então, gente, por favor, professora, e obrigada pela sua participação. Muito bem, gente. Eu fiz 2 conexões aqui para tentar não... Eu acho que é melhor você fazer por aí, né? Vamos lá, gente. Então, primeiramente, bom dia, né? É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu que sou fã aqui do movimento do Floripa Amanhã e para todas as coisas que vocês fazem aí, a gente sempre vê o valor, né, inestimável de todas essas iniciativas. Então, fui provocada para falar hoje de economia criativa, né? Então, vou, Márcia, com uma frase, né, desse conhecido, e esperar resultados diferentes, né? E nós, de alguma maneira, fazemos isso direto, né? Quando a gente olha sob a perspectiva da cidade, isso fica nítido porque nós temos direitos e deveres. E talvez a gente, uma boa parte dos nossos deveres, ou de cumprir os nossos deveres, entendendo que os nossos direitos. E, por outro lado, a nossa contribuição cidadã para a nossa cidade, muitas vezes a gente não vê, né, isso refletido em ações do cidadão. Então, por isso também a gente sempre diz que ações como as feitas pelo Floripa Amanhã são relevantes, porque elas diretamente nessa consciência cidadã em prol do desenvolvimento da cidade. A gente avançar mais um pouquinho, a gente vai trazer a perspectiva aqui da inovação propriamente dita. Pode passar, Márcia. Eu acho que a gente deixa que é inovação, tá? E a inovação, muitas vezes, ela é repelida pela falta. E se a gente olhar por o lado conceitual da inovação, ela não é só tecnológica, né? A inovação, ela é algo que ela tem que ser nova ou melhorada, mas tem uma geração de valor, né? E esse valor, ele é um valor percebido das pessoas, né? Então, se a gente entender que a inovação ela é algo que tem um valor percebido, a gente, feitos de uma cidade, tem que contemplar essa percepção de valor, tanto do morador, né, ou do nativo, melhor dizendo, né, primeiro o nativo,
que tem raiz desde sempre naquele território, o morador daquele território e o turista, né, daquele território. Então, na verdade, tem que ser para um conjunto de pessoas, né? Mas sob a perspectiva da inovação, porque a perspectiva da inovação é que as coisas, para serem inovadoras, processos, serviços, qualquer coisa, valor. Vocês me escutam bem? Não, professor, o seu áudio não está muito bom, não, está cortando muito. Deixa eu sair. Melhorou um pouquinho agora. Acho que tem microfone aberto, não tem? Isso também prejudica, mas agora estão todos os microfones fechados. Tá, eu derrubei o meu vídeo aqui, Márcia, e fiquei só numa conexão, vamos ver se melhora. Então, vamos lá, pode passar, Márcia. Até aqui tudo certo? A questão do valor? Aqui a Márcia vai... Coloque em apresentação. Isso, muito bem. Então, outra perspectiva que precisa conversar é a inovação, ela depende de pessoas, né? E essas pessoas envolvidas no contexto da cidade. Então, ela também depende dos feitos das pessoas, né? Então, se a gente for esperar que haja uma transformação territorial, essa transformação territorial, ela vai existir apenas se os CPFs se mobilizarem, né? Por meio dos seus CNPJs não tem problema, mas o CPF, as pessoas, elas são importantes. E se a gente olhar essas tantas imagens de pessoas, a gente vai ver a diversidade de pessoas que está no território, e aí a grande questão é como que a gente atua, né, com essa diversidade toda de pessoas. Pode passar, Márcia. Então, gente, uma reflexão que eu queria trazer aqui para vocês, né, para cada um de nós, é o que eu já fiz e não tive resultado, né? E passa para o próximo, Márcia, o pior ainda é o que eu não fiz, né? Então, essa provocação, ela é importante, porque as coisas que eu não faço, elas deixam de existir na prática territorial, né? E por que eu estou dizendo tudo isso? Pode passar, Márcia. Se a gente olhar sob uma perspectiva de distrito ou território criativo, a gente vai ver que existem inúmeros ambientes de inovação, lembrando que a inovação é algo que gera valor, né? Se a gente for pelo rosa lá, o mais de fora, a gente vai para uma perspectiva de cidade, a cidade dentro da sua complexidade, com a sua política pública, com o poder público à frente, e as partes interessadas junto disso. Mas se a gente olhar o azul, a gente vai ver que existem distritos, que são partes da cidade, envolvidas em algo, né, sob a perspectiva de valoração de valor de um território, né? Então, eles são espaços propícios para que essas inovações ocorram. E são importantes porque a partir dessa experiência que há troca de conhecimento, minimização de risco, todas as ações que ali estão existindo. Pode passar, Márcia. Até agora. Oi. Voltou, Clarissa, mas estava sem áudio. Tá. Estou bem do lado do modem aqui, gente. Vamos lá. Uma cidade, a gente costuma dizer que uma cidade ela tem que ser boa para o indivíduo viver, morar, trabalhar e se divertir. Então, esses aspectos, eles precisam contemplar a vida do cidadão num território. Pode passar, Márcia. Se nós olharmos sobre a perspectiva da criatividade, o que a gente considera é que esse território é um espaço que ele potencializa a transformação, e aí a gente está falando da aparência daquela cidade, em que aquela cidade passa com uma estética, e a gente engloba bastante o pessoal da arquitetura, né? Mas essa estética bastante diferenciada, atrativa, convidativa, e também um ambiente urbano dinâmico, né? Que ele vai estimular a criatividade das pessoas,
e o interesse do cidadão para estar naquele lugar, né? Então, se a gente olhar pela perspectiva dos territórios criativos, a gente vê que esses ambientes, eles articulam a estética, a visão cultural e a preservação da identidade daquele território. Então, buscando, diante de tudo isso, o desenvolvimento econômico e aquela geração de valor que eu falei para vocês. Pode passar, Márcia. Existem várias tipologias, tá, gente? A gente está tratando dessa rosa mais escura, que é a criativa, né? Que é o resultado de um ambiente dirigido pela cena cultural, né, e criativa, e aí com base na colaboração de diversos talentos e aspectos distintivos de uma cidade. Pode passar, Márcia. Então, a gente está falando, sim, que as tipologias elas vão ser diferentes. Se a gente quiser fazer uma cidade sustentável, são outros aspectos que a gente vai considerar. Se a gente quiser fazer uma cidade inteligente, da mesma forma, né? Mas cada tipologia existe uma identidade específica. E sobre o aspecto da criatividade, pode passar, Márcia, é bastante relevante a gente considerar todos esses elementos, né? Qual é a identidade do local, né? Por exemplo, Florianópolis, tá? Quais são os elementos distintivos dessa cidade? Como que a gente consegue unir o que é tradicional para o que é inovador? Então, jamais a gente vai vir sob uma perspectiva de território criativo, transformando a cidade 100% e desconstruindo tudo, deixando de lado o tradicional, o cultural, né, a identidade daquele território, e tirando o antigo, né, a história daquele território, para algo novo, com um olhar totalmente diferente, tá? Então, esses aspectos, eles devem ser mantidos quando a gente fala de território criativo. Pode passar, Márcia. Me sinalizem aí se vocês estão ouvindo, tá, gente? Peço desculpas. Melhorou bastante, professora. Então, vejam só, quando a gente olha assim de cima para uma cidade, a gente começa a imaginar quantos desafios a gente tem, né? Desde desafios sociais a urbanos, a própria tecnologia, a inovação, a alocação, né, de pessoas para ir para o trabalho, o que tem de diversão, né, nesse ambiente. Pode passar, Márcia. Então, a complexidade de uma cidade, ela é tão alta, mas ao mesmo tempo a gente diz que quando a gente orquestra um território para criatividade, são diversos os beneficiários, tá? Não dá para dizer que um movimento criativo ele vai atingir apenas o empreendedor, ou o empresário, ou o investidor, tá? Não. Porque ali tem mais coisas para fazer. O morador, quando bem trabalhado aquele território, eu não estou falando de área, tá, gente? Estou falando de transformação territorial, preservando aspectos distintivos e elementos da identidade daquele território, do antigo e do tradicional. Então, o morador, ele tem sim que se sentir contemplado e ele não pode ser expulso daquele território, né? E o governo também, obviamente, ganha com tudo isso, porque a cidade ela fica mais atrativa, ela tem novos negócios, ela fica um ambiente, inclusive, mais seguro. E a academia, ela tem aí uma fonte imensa, né, de estudos, de potencialidade, de novos conhecimentos. Então, Márcia, pode passar. Se a gente for olhar o que é essa economia criativa, a gente não pode eleger apenas uma área de conhecimento, né? A gente faz esse olhar, esse é um documento da Unesco, né? E vocês, ao olhar isso, a gente entende que, embora, por exemplo, Florianópolis seja cidade criativa gastronomia, a gastronomia é uma área líder que puxa, e as outras áreas, elas devem estar tangenciando essa economia criativa, né? Então, a grande questão é como que o pessoal da música, do audiovisual, da cultura, das artes, né, da pintura, do artesanato, do design, da arquitetura, do turismo, como que eles estão conectados e desenvolvendo os seus negócios,
né, em um mesmo ambiente. Então, tudo isso serve como fator de atratividade para um território. Pode passar, Márcia. Então, quais são as dimensões que a gente considera de distritos criativos, né, ou de um território criativo? Primeiro, governança e políticas públicas, a economia criativa, o ambiente natural e o construído, e a identidade e os recursos culturais. E aí a gente vai passando um a um rapidamente para vocês terem uma ideia do que é isso, né? A economia criativa são as pessoas criativas e talentosas de todas aquelas áreas, né? E a gente está falando que essas geram empregabilidade, geram emprego, geram desenvolvimento econômico e também social, tá? Pode passar, Márcia. A outra dimensão diz respeito à identidade e recursos culturais. Então, como que a gente valoriza a nossa história, a nossa cultura, como que a gente inclui isso socialmente, quais são os espaços artísticos e culturais, como que a gente está tratando a diversidade do território, a tolerância, o ambiente propício para a geração de novas ideias e a valorização das tradições locais, tá? E o próximo, ambiente natural e construído, que se refere aos espaços naturais, e aí Floripa, né, a gente tem muita coisa de natural, mas ao mesmo tempo a preservação daquilo que está posto, que são os espaços multifuncionais, que vêm de anos, né, e que também permite acolher esses criativos, o ecossistema, e preserva o patrimônio histórico existente. Tá? E a governança, aí a gente está falando da relação, né, da participação dos diversos atores e como isso está regrado aí no território para fomentar cada vez mais esse ambiente criativo. Tá? Então, esses são os aspectos que levam a um território. Qual é o caminho, né, gente? Não tem muito caminho, tá, para a gente seguir, não tem uma receita de bolo. O que a gente vê, Márcia, pode passar, é uma série de desenvolvimentos pelo mundo, então nós temos aí, fica depois à disposição de cada um de vocês, um mapa interativo, onde traz todos os distritos mundiais, tá? Pode passar, Márcia, a gente tem alguns compilados aí, uma revista de distritos criativos e um e-book que fala da volta ao mundo por meio de distritos criativos, que a gente conta um pouquinho a história de cada um, né? Mas todos esses elementos que eu trouxe, eles precisam estar alinhados num território. Então, eu gosto de fechar aqui com essa frase, né, que vem da Colômbia, diz assim, que nós só teremos uma cidade boa para o turista se ela for boa para o nosso cidadão. E a gente não muda, né, um território sem mudar a cabecinha do nosso cidadão, né, para esse olhar diferenciado. Então, gente, obrigado, peço desculpas aí pela minha conexão ruim, mas estou aqui escutando vocês. Professora Clarissa, parabéns, muito bom, brigadão, como sempre, e nós vamos depois precisar conversar melhor sobre isso tudo. Estamos precisando da sua presença no nosso grupo criativo. Agora, vamos passar para o Milton Zoanazzi. O Milton, eu já falei, o Milton tem uma experiência extraordinária na área de turismo, trabalhou e escreveu muito sobre turismo regional e tem muito a nos colocar, e ele está sempre com a gente toda vez que a gente precisa. Obrigado, viu, Milton, pela tua presença. Obrigadão. Bom dia, Anitta, nosso Salomão, a Márcia, sempre a nossa secretária, sempre atenta a tudo. Prazer estar aqui com a Clarissa, o Caneta, é um prazer muito grande dividir com vocês esse espaço da nossa Floripa amanhã, e a todos os que nos ouvem aí. É um prazer muito grande estar nessa manhã fria de Florianópolis. Eu não trouxe nenhuma apresentação e até gostei, porque ela ia ficar um pouco repetitiva em cima da apresentação da Clarissa. Então, eu já pego partes da apresentação dela, e como gostava de dizer o doutor Brizola, está tudo aqui, né? Está tudo aqui na cabeça. Então, de uma certa forma, e a minha atividade no turismo sempre foi uma atividade de muito mais na ponta do realizar do que na ponta até do pensar. Apesar que o pensar e o bem pensar é algo extremamente importante e fundamental. Mas também pensar, a gente tem que tentar realizar.
tem que fazer as coisas acontecerem na prática, né? Então, por isso, o meu depoimento aqui é muito mais um depoimento no sentido de alguns resultados, de alguns processos, a partir de determinadas ideias, em especial a frase final da apresentação da Clarissa, que é uma frase que eu também uso muito, que para ser bom para o turista tem que ser antes bom para o cidadão, porque nós temos muitos exemplos de desenvolvimentos turísticos no mundo, inclusive no Brasil, e que acabaram não produzindo no tempo, no espaço, resultados que lá nas origens se pensavam, exatamente porque o pensamento foi através de um capital financeiro que eu aportava e de uma determinada estrutura que eu aportava, sem envolvimento daquela comunidade, sem um estudo mais detalhado da cultura local, né, sem, inclusive, um projeto que envolvesse no processo, porque às vezes a cultura local não está preparada para um equipamento, mas você pode projetar esse envolvimento no decorrer desse processo, e o que você vê é que foram, inclusive, fenômenos do ponto de vista turístico que deram grandes resultados numa época e hoje estão em processo de degradação ou até de reformulação, né, de regeneração, uma linguagem nova que a gente usa no turismo. Por quê? Porque simplesmente foram processos, desenvolvimentos locais que levaram à exclusão social e não à incorporação dessas sociedades envolvidas naqueles territórios. Além das questões de meio ambiente, que nós mesmos, as nossas praias, agora estamos engordando as nossas praias, porque, na verdade, nós as emagrecemos, né? Então, agora somos obrigados a engordá-las, porque nós fomos construindo sob as dunas, sob os cômoros de areia, sob mangues, e agora fomos aterrando, e agora somos obrigados a fazer outros processos para poder fazer com que caiba ali o volume de turistas, veranistas, moradores naqueles locais. Fala-se muito aqui da nossa Serra Catarinense, que ela ficou muito atrasada em relação à Serra Gaúcha, Serra de São Paulo, do Rio de Janeiro, e eu, por um lado, tenho uma alegria quando essa frase vem nos meus ouvidos, porque é um atraso que me faz bem, e é um atraso que nós podemos, inclusive, planejá-la para que ela não cometa os erros que se cometeu em muitos lugares no país afora. Então, talvez o século XXI e todo esse ambiente de cidades criativas e de territórios, né, territórios inovadores, nós possamos estar planejando esses novos territórios com grande capacidade de desenvolvimento, sem cometer erros que nós cometemos no passado, especialmente nas regiões litorâneas e algumas outras regiões de serra que nós tivemos aqui. É fundamental que a gente esteja com esse olhar, e, no fundo, quando a gente debate isso, a gente está debatendo democracia. Que nós estamos debatendo o seguinte: quem dirige as cidades, para onde elas devem ir, é simplesmente o prefeito, a Câmara de Vereadores? Por que a Prefeitura e a Câmara de Vereadores não tiveram as condições únicas de conduzir esses processos, né? Já que eles são eleitos por nós, graças a Deus são eleitos por nós, porque nós somos a favor da democracia representativa também, mas nós sabemos que elas são insuficientes como política pública, especialmente como planejamento de políticas públicas. E é por isso que todo o movimento de terceiro setor, todo o movimento de mobilização comunitária acabou se tornando absolutamente essencial no planejamento e na condução dessas políticas, né? Por um lado, porque o processo eleitoral é um processo de 4 em 4 anos, faz com que o vereador eleito sempre esteja mais preocupado com a sua reeleição do que propriamente com um planejamento para daqui a 30 anos. É da natureza do voto, né? E ele, portanto, está preocupado com a próxima eleição e não com a próxima geração. Mas é necessário que ele continue trabalhando pela cidade, sim, que seja influenciado pela cidade, sim, que seja eleito pela cidade, sim, mas é necessário que você tenha pessoas pensando no médio e no longo prazo. Que você tenha entidades representativas influenciando no curto prazo esse médio e longo prazo, sem a qual você não consegue criar um ambiente democrático. E aí vem uma outra frase que a Clarissa usou na apresentação, que é a questão das governanças e das políticas públicas.
É impossível nós pensarmos, conduzir qualquer processo sem uma governança, né, que conduza essa política pública. É por isso que o Floripa Amanhã cumpre esse papel absolutamente essencial na cidade, porque ele junta pessoas, junta entidades, né, junta interesses e vai discutir o debate no futuro da cidade. Nós mesmos saímos de um grande debate sobre o plano diretor, e eu gostava de dizer sempre nos debates, o que importa agora, em qualquer discussão de plano diretor que nós tenhamos a fazer, é o tamanho da cidade que nós queremos, o que achamos que ela é possível. Florianópolis pode ser do tamanho de São Paulo? Essa é uma primeira pergunta. Pode ter 10 milhões de habitantes em Florianópolis? Não, não pode. Bom, então já iniciamos o limite dela. Qual a população de Florianópolis? Que a Florianópolis pode chegar a 1.200.000, 1.300.000, 800.000. Se for 700.000, nós estamos perto do fim. E temos que começar a encerrar os processos de especulação imobiliária. Se for 1 milhão, tem mais um pouquinho. Onde vai ser esse crescimento? Vai ser a volta ao centro da cidade, que foi, de certa forma, abandonado pelos moradores, em detrimento de uma área comercial? É a revitalização desses centros históricos? Né? Então, nós temos um conjunto de debates que, muitas vezes, numa discussão meramente eleitoral, elas são impossíveis, inclusive, de você levantar o debate. Porque vem logo uma acusação de que você está contra alguém em detrimento de algo, né? Ou a favor de algo, ou seja, você entra num debate que não leva a pensar o futuro da cidade. E por isso nós, assim, no setor de turismo, temos trabalhado muito nessa ideia de estabelecer governança. Se nós pegarmos o programa de regionalização do turismo brasileiro, que está em vigor até hoje, ele é de 2003. Eu tive a grata honra de ser o coordenador desse programa lá em 2003, e todo ele é baseado num ambiente de governanças locais e regionais. Todo ele. E ele é estimulado, e hoje ele está vivo ainda, já estamos indo já para o 5º Plano Nacional de Turismo, porque de 4 em 4 anos tem que haver um plano nacional, estamos indo ao 5º, e ele está lá vivo, mantendo a ideia das governanças. E é nas experiências das governanças, quando elas aconteceram, que nós tivemos os grandes desenvolvimentos de produtos turísticos, ou seja, de base comunitária, que inclusive nasceu aqui em Santa Catarina, né, no Acolhida na Colônia, e depois se espalhou pelo Brasil, né, e hoje está nas grandes cidades brasileiras, inclusive aqui em Florianópolis. Nós temos esse exemplo aí do Monte Serra, que é um grande exemplo, que tem um trabalho ali de uma equipe grande, de alguns turismólogos, com o Sebrae e com aquela comunidade, extremamente bonito, que é um produto que está praticamente pronto para nós, florinapolitanos, começarmos a consumi-lo, né? Mas depois para os turistas que vêm de fora, com certeza. Nós temos um projeto de base comunitária aqui nos Ratones, que é rural, e é um projeto bastante interessante. Então, foi se espalhando esse tipo de atividade, ainda de certa forma desconhecida do grande público, mas trazendo essas comunidades para dentro desse ambiente. O ano passado eu estive novamente dando uma pequena passagem lá no Ministério, a pedido do ministro, fiquei lá 1 ano, e acompanhei, por exemplo, nós temos projetos de desenvolvimento em comunidades quilombolas, em comunidades indígenas, ribeirinhas da Amazônia, nós estamos aqui com a Samara, que é de Manaus, e sabe disso, espetaculares, trabalhos feitos com rigor, com passo a passo, né? O trabalho com os quilombolas ali, por exemplo, da Chapada dos Veadeiros, lá próxima, em Goiás, próxima a Brasília, é espetacular. E se a gente vê os resultados que aquilo produziu naquela comunidade, falado por eles, não é falado por ninguém de fora dela, os resultados, e como eles conseguiram se consolidar, inclusive, dentro da sua própria ambiente cultural, e ter criatividade, mas ter sustentabilidade também econômico-financeira para aquilo, é absolutamente espetacular. E eu gosto muito de dar o exemplo, e aí, Anitta, você me pediu, dê exemplos. Gosto muito de dar o exemplo dos caminhos de pedra lá em Bento Gonçalves, porque também participei já, isso há 25 anos atrás, quando fui secretário de Turismo do Rio Grande do Sul, nós iniciamos esse projeto, iniciado por um arquiteto, o Júlio Pozenato, e por um hoteleiro, chamado Tarcísio Miquelon, que é um empresário extremamente visionário, e que andavam lá por aqueles caminhos lá da colônia São Pedro,
que eram casas de pedra abandonadas. Os colonos tinham até vergonha daquelas casas, algumas eram pocilga, criação de porcos, algumas não tinham nada, algumas eram um lugar de largar ferramentas e algum equipamento, tratores e coisas antigos, totalmente no meio do nada, porque era vergonhoso aquele tipo de casa antiga, velha, com telhado caindo, em detrimento de casas de alvenaria modernas, com tijolos de 12 furos. Né? Isso sim era bonita, com, né, com detalhes modernos e tal. O que eles fizeram? Eles recuperaram aquelas casas, junto com aqueles moradores, e fizeram em cada casa daquelas uma atividade desde as origens, né, do tempo dos chamados bugres, dos nossos caigangues, nossos guaranis, até a chegada dos primeiros colonos e imigrantes italianos e até os dias de hoje. E foram desenvolvendo todas essas atividades, seja na uva e no vinho, seja na erva mate, seja numa velha ferraria que voltou a funcionar com roda d'água, ou seja, foi sendo retomado aquele processo. E o que nós temos hoje lá? O que nós temos hoje lá é o seguinte, é um caminhar, é um andar por um lugar onde tudo aquilo que faz parte daquela história está ali representado, gerando emprego, gerando economia, gerando resultados, um grande processo de visitação, em algo em que o investimento público foi extremamente pequeno, porque as coisas estavam ali, quase não houve investimento público, a não ser a estrada ali, o acesso asfaltado, que o governo do estado, na época, asfaltou ali uma estrada de colônia, de interior, e praticamente não há nenhum recurso ali de prefeitura, de governo, estado, federal, a não ser investir naqueles empreendedores para que eles pudessem desenvolver aquelas atividades. E o resultado que a gente tem lá é um resultado magnífico, intacto, não tem lá uma super povoamento, não tem lá um overturismo, como hoje já acontece em várias cidades da Europa, e até na nossa Florianópolis, aqui no Réveillon e no Carnaval, que aqui nós temos um overturismo, né? Ou seja, a gente não consegue mais andar na cidade. Então, tudo isso está ali num ambiente rural, colonial, sendo mantido. Há milhares, centenas de milhares de exemplos desses no mundo, e eu não vejo outra forma de nós seguirmos pensando, especialmente uma Florianópolis, uma grande Florianópolis, fora do verão, porque acho que no verão nós temos que pensar como é que a gente produz resultados de qualidade de vida para os cidadãos e para os turistas, e não continuar enchendo gente no verão, porque não tem mais espaços. Né? E enquanto nós não tivermos também uma ideia de política sobre o que é uma economia de casas de aluguel, o que é uma economia hoteleira, nós vamos continuar enchendo a cidade, porque isso é absolutamente central. Não que eu tenha nada contra o Airbnb ou que as pessoas que têm uma casa na praia aluguem, né? Muito pelo contrário. Mas, se nós não tivermos esse controle, você não controla a cidade. E é isso que está acontecendo na Europa, em Barcelona, em Amsterdã, em Paris. Ou seja, você, quando tinha só hotelaria trazendo turistas, você tinha um controle, porque a prefeitura regula o número de hotéis, o número de leitos, em detrimento daquilo que a cidade comporta. Quando você abre para todo mundo alugar a sua casa, você perde esse controle, absolutamente perde. E ao perder esse controle, é isso que uma cidade como Nova York agora, você não pode mais alugar com menos de 7 dias uma casa. Você não pode alugar uma casa por 1, 2, 3 dias. E assim vai as legislações do overtourism. Então, nós temos um ambiente democrático, né, que não é só eleger vereadores e prefeito, que é trazer comunidade para o debate. E aí sim se realça o papel da nossa querida Floripa Amanhã, que está fazendo 20 anos nesse ano, com extrema resultados e com grande importância para a nossa cidade de Florianópolis, que nós devemos reforçá-la, atuarmos cada vez mais dentro dela, chamarmos as pessoas. Eu vi que até alguém publicou como é que eu faço para participar. Depois a Márcia passa assim para essa pessoa como é que faz. Chamarmos as pessoas para dentro da entidade e de outras também. Não é só a Floripa Amanhã, tem muitas outras entidades extremamente significativas na cidade, para que nós façamos esse debate de forma aberta, democrática, sem rusgas, porque às vezes o processo eleitoral também traz rusgas,
que impede o bom debate, né? Para que a gente faça um bom debate inteligente, altivo, né? Sair dessa mesmice para ficarmos com a frase do nosso querido Albert Einstein, né? Sair dessa mesmice esperando resultados diferentes. Então, é isso que é a nossa pregação. De formas que eu encerro aqui a minha participação, lógico que depois a gente fica à disposição de qualquer pergunta, mas deixando essa mensagem. É fundamental que nós reforcemos as nossas governanças locais e que, sim, junto com o poder público, sim, aqui não tem nenhuma pregação de oposição a quem quer que seja, muito pelo contrário, sim, junto com a Câmara de Vereadores, junto com os governos do Estado, governo municipal, governo federal, Câmara de Deputados, Assembleia Legislativa, sim, junto com o Judiciário, esteja aí com o Ministério Público, que hoje tem um papel também nesse ambiente social extremamente forte, né? Que a gente possa estar compondo e pensando o futuro das nossas cidades, que é o futuro onde a gente quer viver, onde os nossos filhos querem viver, onde a gente quer viver com os nossos amigos em paz, com tranquilidade, né? E ter uma longa vida de preferência. Muito obrigado a todos. Dona Anita, o seu áudio está fechado. Obrigado, Milton. Eu acho que a professora Clarissa e o Milton já nos deixaram aí umas receitas maravilhosas, né? E é isso, o objetivo do debate é esse, a gente analisar e a gente ver onde é que as pessoas estão fazendo as suas investidas para pensar a cidade, etc. Mas agora nós vamos com uma coisa muito importante, com o Caneta, que é exatamente um case que nós temos aqui em Florianópolis, que tem mostrado um trabalho maravilhoso. Caneta, a palavra é tua. Obrigado pela tua presença, viu? Parabéns pelo teu trabalho. Olá a todos, bom dia, satisfação. Primeiramente, quero parabenizar os 20 anos do Floriana. Eu vi o início desse processo, então parabéns, Anita, sempre pensando além do seu tempo, ao Salomão, que faz tempo que eu não via, a Márcia, pelo convite, pela relação via WhatsApp, e também as palavras que me fazem aqui refletir sobre questões que nos atingem todos os dias, porque a organização da cidade, independente se é no campo da economia criativa, se é no campo das governanças, das gestões que vão se multiplicando ao longo do processo, nós, das periferias, nós trabalhamos no campo da exclusão. E eu acho que esse é um debate que talvez nós precisemos pensar na relação da gestão da cidade. Nós construímos um projeto em um lugar que custou 5,5 milhões de reais do dinheiro público e ficou 15 anos abandonado, sendo espaço de crimes contínuos, que foi o terminal urbano do Jardim Atlântico, que nunca funcionou. E que virou para aquela comunidade do Jardim Atlântico e adjacências um inferno total em decorrência dos crimes, de tráfico, de furtos, de moradias em lugares públicos abandonados. E, ao mesmo tempo, e aí é o que eu fico a pensar quando ouço o Milton e a Clarissa falar, foi desenvolvido um terminal urbano no Jardim Atlântico, onde um esgoto passa in natura na frente, sem nenhum processo de tratamento de saneamento. E quando você atravessa a PC3 do outro lado, a mesma coisa, invadindo casas e pessoas. Do outro lado da Escola Olodum, no antigo terminal, nós temos mais de 50 famílias que vivem há mais de 30 anos com esgoto in natura passando por baixo da casa, por trás das suas casas. Então, nós trabalhamos, o nosso projeto nasce como economia criativa em campos de exclusões, porque não há nessas regiões, entre a PC3, que é uma comunidade de base,
até a Chico Mendes, que hoje é um dos lugares mais complexos que nós temos em Santa Catarina, e número de pessoas também, infelizmente, de baixo investimento público e de criminalidade, nós temos 11 comunidades invisíveis que vão se alocando uma ao lado da outra, formando um cinturão de milhares de pessoas, sem um centro tecnológico, sem um centro cultural, com IDEB do Colégios Baixos, sem desenvolvimento na área de trabalho, de formação com trabalho, principalmente nas novas tecnologias, que já impactam as nossas vidas. Então, esse processo de exclusão dessas comunidades é um processo contínuo que não me parece que, até este momento, haja um interesse em encerrar esse processo. Porque a violência, ela não atinge só quem vive dentro desses ambientes de comunidades. A violência atinge qualquer um de nós, em qualquer lugar da cidade, nas universidades, nos shoppings. Então, há que se pensar nesse processo de economia criativa, e é aí que o Instituto Liberdade entra. Nós levamos um ano, mesmo aquele espaço sendo 15 anos abandonado, para convencer a prefeitura a nos ceder aquele espaço, nós levamos 1 ano e 1 mês. Sendo que a prefeitura não colocou um único real naquele espaço. Nós reformamos o prédio em 2 anos e meio, trabalhando só os sábados, domingos e feriados. Transformamos um lugar inóspito, abandonado, num lugar criativo do ponto de vista da economia. Hoje nós temos mais de 300 pessoas vivendo diariamente dentro da Escola Olodum Sul. Somos 17 projetos sociais, sendo que 7 deles nós temos um grande co-work com startups dentro, e as startups são empresas, mas também são oficinas. Então, eu tenho desde clínica, que atende autismo, TDAH, déficit de atenção, déficit de conhecimento, como eu tenho ensino médio, como eu tenho estudo de gravação, como eu tenho loja, como eu tenho ecomoda, para que o jeans não vá para o meio ambiente, como eu tenho também o podcast, como eu tenho também os produtos que nós desenvolvemos, como cremes de cabelo em Goiânia, com os povos indígenas, para fazer valer aqui o direito da identidade das pessoas, da autoestima das pessoas, porque naqueles lugares inóspitos, sem investimento público, pensar em autoestima é jogar a conversa fora. Pensar em economia criativa em espaço que você não tem tecnologia, que você não tem um espaço de encontro, é muito complexo. Então, a Escola Olodum Sul, ela surge neste meandro, e por isso nós escolhemos aquele espaço específico, porque o terminal desativado, ele não está dentro de nenhuma comunidade de base, mas está próximo de todas. Então, eu acesso com muita facilidade essas 11 comunidades a pé, da Chico Mendes até a PC3 é 1,5 km. Então, as pessoas podem caminhar com muita facilidade. E, a partir daí, a gente atende desde crianças de 6 anos, no campo da identidade cultural, já que nós somos uma escola pan-africana, a primeira experiência no sul do Brasil de uma escola pan-africana que trabalha com identidade negra no grande combate ao racismo, mas, ao mesmo tempo, incluindo pessoas a partir da identidade, da cultura, do desenvolvimento tecnológico, da educação, das artes marciais, como instrumento de alta disciplina, da ecomoda como sistema de equilíbrio ambiental, mas, acima de tudo, trazendo os grandes debates da cidade para dentro da escola. Movimento de mulheres, movimento das comunidades gays, CONCAR, que a CONCAR esteve na escola, nós estivemos na CONCAR, que é o maior evento de recursos humanos do Brasil. Então, a escola passa a ser, naquele espaço, no Jardim Atlântico, um farol de desenvolvimento tecnológico, intelectual, educacional, desportivo, territorial, do ponto de vista positivo das comunidades que viviam até então sem espaço de desenvolvimento humano. Porque pensar a economia criativa, se não pensarmos as tecnologias, se não pensarmos a cultura como instrumento de identidade, e, ao mesmo tempo, como é que você faz isso dentro de um aspecto que é bastante cruel, com indígenas, com negros, com ciganos, com judeus, com palestinos, com mulheres, com gays, realmente a escola tenta apresentar à sociedade catarinense de um modelo criativo, de uma incubadora que dá certo,
Porque, vamos lá, vou dar a experiência da questão do atendimento ao autismo. No município vai ficar 2 anos na fila, no estado talvez 3. Na escola, para quem é de dentro da escola, custa 0. Custo 0. Tratamento de TDAH, déficit de atenção, déficit de conhecimento e autismo nível 1. Para quem é de fora da comunidade, esse valor chega a R$80, que é uma consulta social. Então, ao mesmo tempo que a empresa, ela é a oficina para tratar aqueles que são de dentro da escola. Assim também a Ecomoda, assim também o estúdio de gravação, assim também são os podcasts, assim também é a loja. Tudo vira instrumento de aprendizado, tudo vira instrumento de economia e, ao mesmo tempo, o debate sobre as questões raciais, sobre as questões de gênero, sobre as questões de misoginia, as questões ambientais e de tecnologia, elas acabam por fazer parte do meandro cotidiano da escola, quer nas crianças de 6 anos, quer nas meninas e meninos da Ecomoda de 60, 65 anos, que estão trabalhando dentro de uma sala produzindo roupas, ou seja, jeans que iriam para o meio ambiente, voltam para a economia, reformulados, com novo valor agregado, fazendo com que esse recurso se invista naquelas meninas e meninos, 50, 60, 65 anos dentro da escola, e, ao mesmo tempo, nós criamos o Black Fest Floripa, que é um desfile de moda que, este ano, em maio, tinha mais de 500 pessoas para ver o desfile de moda construído dentro da Escola Olodum, com uma feira com mais de 20 feirantes trabalhando e agregando valor do seu produto, que é artesanal, e, ao mesmo tempo, levando recurso para suas casas, para suas famílias. A Escola Olodum, ela completou 3 anos agora, no dia 22, né, que muito me honra, porque essa foi a primeira experiência de uma escola do Olodum, de uma instituição que nunca pensou sair de Salvador. Né, nós levamos uma proposta para o Olodum, que levou 3 anos e meio para ser pensada, repensada e construída, e me dá alegria porque há 3 meses atrás nós inauguramos a 2ª escola do Olodum fora de Salvador, que é a Escola Olodum Rio. Então, o modelo que nós implementamos em Florianópolis, ela acaba agora a chamar a atenção de algumas cidades do país, principalmente aquelas que têm muitos problemas com questão de abandono, violência, moradores em situações de vulnerabilidade social, porque nós criamos no mesmo espaço uma empresa que é um projeto e um projeto que é uma empresa baseado nos elementos do co-work, das startups, já que Florianópolis é o 2º lugar com o maior número de startup no país. E esses elementos têm chamado a atenção das pessoas, porque, ao mesmo tempo que eu mantenho o debate territorial, o debate sobre patrimônio material e imaterial, que eu protejo o bem público, mas eu trabalho também no campo das identidades. Porque aí é o campo que nos interessa, o campo das identidades, para o combate efetivo ao racismo. Porque o racismo elimina, sem vias de dúvida, qualquer chance do desenvolvimento das pessoas de descendência que não são europeizadas. Então, este debate da Escola Olodum, que está no campo dessa economia criativa, mas uma economia criativa baseada no elemento étnico, no elemento cultural, no elemento desenvolvimentista, na luta de mulheres, na programação de uma biblioteca que eu tenho dezenas de livros que vão apresentar a história da negritude, dos povos indígenas, da luta de mulheres, das comunidades gays, dos direitos humanos, ao mesmo tempo a produção de poesia como instrumento de melhora da condição daquele indivíduo que vem da escola formal e que chega ali com 7, 8, 10, 11 anos e não consegue escrever direito, não consegue avaliar uma lauda, não consegue desenvolver um texto. Então, nós buscamos a poesia e a tecnologia como instrumento também de formação nessa melhora da condição da leitura e da escrita, da percepção local, do contributo no seu meio, para que o meio se desenvolva. Nós abarcamos o jovem de 6, mas também a mãe de 40, de 50, de 30, de 20, com cursos técnicos de beleza, de cabelo, de elétrica, junto com vários organismos, Senai, SESC, com a Fundação Catarinense Cultura, a Fundação Franklin Cascais, Casan, Ministério Público, empresas privadas como Posto Galo, Cronos,
GR Com, Central Floripa de Comunicação Visual. Então, nós abarcamos para dentro de um espaço abandonado um trabalho que hoje reúne dezenas de instituições, abre-se espaço para receber instituições que não têm sede, como as companhias de teatro, as companhias de dança, as companhias de músicas, que vão fazer seus ensaios, vão fazer as suas gravações dentro da Escola Olodum Sul, e, ao mesmo tempo, nós movemos essa grande roda da economia para que as comunidades de baixa renda, baixa formação, baixo grau tecnológico, possam sobreviver numa economia que está mudando, e numa economia que cada vez mais está concentrada na mão daquele 10%. Porque com a chegada da inteligência artificial, as comunidades de base que têm problemas ainda analógicos, alguns sequer sabem escrever bem, alguns sequer sabem ler bem, vão sofrer impactos profundos no seu cotidiano. Então, no final, tudo que nós debatemos, aprendemos e ensinamos na escola vira processo de formação, para aquela pessoa poder utilizar os saberes constituídos da Escola Olodum Sul como instrumento de trabalho e desenvolvimento humano. Então, nas artes marciais, nós não preparamos o nosso aluno para o confronto. Ele não vai se tornar um lutador, mas ele vai se tornar um instrutor de Muay Thai, um professor de Muay Thai, para que ele possa trabalhar nas academias, para que ele possa se associar a outros, abrir a sua própria academia. Então, desde 6 anos, nós temos ensinado os meninos e as meninas a desenvolver técnicas e tecnologias para que eles possam desenvolver os seus talentos, trazer para fora aquilo que eles são e debater com a sociedade possibilidade de desenvolvimento e também, claro, de crescimento econômico, crescimento intelectual, cognitivo. Por fim, e isso me causa, Milton, assim, uma tristeza grande, este debate que a sociedade florianopolitana tem, em particular o poder público, com a comunidade indígena que assumiu o 2º terminal ali no Saco dos Limões. Eu fico a pensar, né? Há um debate no Ministério Público com a busca constante da retirada dos povos indígenas daquela região. Mas por que não fazer uma área de turismo ameríndio? Por que não desenvolver restaurantes ameríndios? Por que não desenvolver peças teatrais, música, dança, artesanato? Por que não fazer aquele espaço um espaço de desenvolvimento de uma economia criativa baseada na cultura, na tradição, nas ideias e também no pensamento dos povos ameríndios? Por que não transformar aquilo num case brasileiro, mundial, para que chame a atenção para a questão da respeitabilidade dos povos originários, né? Por que sempre esse embate jurídico da retirada dos povos indígenas do centro da cidade, né? Se já estão estabelecidos ali, por que não o poder público transformar aquilo num instrumento de economia criativa, respeitando as tradições, a cultura, a gastronomia e o próprio processo de produção de arte e de cultura das comunidades indígenas? Então, a Escola do Olodum, por final, ela é administrada pelo Instituto Liberdade. Eu estou desde o primeiro dia, o Instituto Liberdade completou 37 anos, no dia 22 de 2 de 2025, onde produzimos o tributo a Michael Jackson, que foi um espetáculo gigantesco na beira-mar da ilha. Também produzimos em 2022 Bolshoi e Olodum, a cultura negra e a cultura russa no mesmo palco, o samba reggae baiano com o balé russo. Então, nós temos apresentado à sociedade florianopolitana que é possível pensar a economia criativa em vários ângulos da cidade, mas, em particular, nós que somos da periferia e que somos descendentes de africanos, nós também estamos apresentando um case que é capaz de receber. Eu recebi o cônsul dos Estados Unidos, recebi a cônsul da África do Sul, eu recebo mais de 50 estrangeiros por ano na Escola Olodum Sul, de vários países do mundo, querendo tocar birimbau, querendo tocar atabaque, querendo saber o que é o orixá, querendo dançar para o orixá. Então, nós transformamos também a cultura negra em aspecto de economia criativa, já que esses estrangeiros, eles
precisam pagar um determinado valor para poder tomar café conosco. Eles vão comprar os nossos kits de cabelo, vão comprar as nossas camisas, porque, no final, a Escola Olodum ela sobrevive sem dinheiro público. Nós não temos R$1 da prefeitura há 3 anos, nós não temos R$1 do governo estadual há 3 anos, e nós não temos R$1 do governo federal há 3 anos. Também não temos dívidas, ao contrário, temos dinheiro em caixa. Estamos pensando o próximo semestre e pensando o próximo ano. O que nós tentamos, no final, debater é que, sim, a periferia é capaz de produzir, a periferia é capaz de aprender e a periferia é capaz de conviver de forma harmônica, desde que haja mecanismos para o seu desenvolvimento humano, social, cultural, respeitando o que a Clarissa disse da questão territorial, da questão da identidade, da questão da etnicidade, que, infelizmente, o racismo acaba passando por sobre. Você pensa uma cidade para pessoas brancas, você não pensa a cidade para os indígenas, para os negros, para os bugres, para os mestiços, para os palestinos, para os judeus. Você pensa a cidade para pessoas brancas. E você pensa a cidade para um determinado formato de cartão, de crédito, de poder aquisitivo. Não é pensada a cidade para as pessoas da cidade, de um modo geral. Então, o que nós temos apresentado com o case da Escola Olodum Sul, administrado pelo Instituto Liberdade, sim, é possível construir territórios que abarquem para dentro outros territórios e esses territórios juntos se desenvolvam, contribuindo entre si com a economia, e essa economia leva ao desenvolvimento dessas comunidades, a melhora tecnológica, a melhora cognitiva, a melhora educacional, a melhora intelectual, né? Já que nós temos desde capoeira até mesmo ensino médio, projeto com a Microsoft, centro de tecnologia, tudo isso num único espaço. Então, fica aqui o meu convite ao Floripa Amanhã para visitar a Escola Olodum Sul. Terei o prazer de ser o chefe de café, que é o limite da minha condição de construir alguma coisa, mas fazer um café para que vocês possam conhecer o que nós, as periferias juntas, as comunidades juntas, estamos construindo e apresentando como modelo capaz de auxiliar nesse processo de transformação dessa sociedade que tanto amamos. Eu também sou de Florianópolis, e que nós queremos, sim, uma sociedade sadia, que seja capaz de abarcar primeiro a gente que está aqui dentro produzindo para a cidade, e depois receber com carinho, amor e responsabilidade todos aqueles que não nasceram nesse lugar sagrado que é o solo de Florianópolis. Tá bom, gente? Obrigado. Muito bem. Dona Anita, o seu áudio está desligado. Márcia, eu estava dizendo que a Caneta deixa a gente emocionada, nós todos, relatando isso aí. Quer dizer, o poder público, se escutasse um pouco, a nossa Câmara de Vereadores, a Prefeitura e nós, se escutássemos e conhecêssemos melhor essa realidade e a capacidade de transformação, Caneta, que vocês fizeram, é algo extraordinário, maravilha, uma admiração muito grande. E a gente podendo estar junto, nós estamos. Então, eu queria pedir à Márcia e avisar para vocês que nós vamos, sim, lá no Instituto Liberdade, tomar um café contigo. E vamos ver quem é que gostaria, né, Venceslau? O Venceslau já tem 2 candidatos. O Milton, professora Clarissa. Quem mais? Vamos. E só conhecendo, para a gente ter ideia, professor Salomão também, do que está acontecendo aqui a gente chama de, não é balneário, ainda é estreito, né, Caneta? Jardim Atlântico. Jardim Atlântico, pronto, Jardim Atlântico. No bairro de Florianópolis. Isso. Deixa eu te perguntar uma coisa, Caneta. Você deu uma ideia maravilhosa, que é trabalhar a questão do índio aqui em Florianópolis.
o índio é tratado como uma atrapalhação, um entrave, sendo que existe aquele espaço lá que podia ser feito o que vocês fizeram. Você topa pensar isso aí, como vocês construíram ali no Jardim Atlântico? Será um prazer e uma grande honra, porque aquilo me incomoda muito. Né? Respeitar os originários. Eu estou dentro. Ótimo. Então, nós vamos fazer o seguinte. Aqui tem a Vive, da Prefeitura, que está aqui, tem o SEBRAE, tem a universidade, tem a professora Clarissa. Vamos pensar uma forma, né, Milton, de fazermos uma visita lá e tentar sugerir para a Prefeitura uma solução como essa, que é até um atrativo turístico. Né? Então, realmente, Caneta, você é especial, viu? Você e o teu grupo, que a gente nunca faz nada sozinho, né? Obrigado. A gente queria, professor Salomão, agradecer mais uma vez. Eu, pessoalmente, acho que foi um debate maravilhoso, como a gente aprendeu com vocês, como a gente percebe onde é que estão as amarras que a gente tem que fazer. E nós fizemos uma coisa em 2008, Floripa Amanhã, ela percebeu que tinha que pactuar o futuro com a cidade. E foi uma decisão muito importante. A gente escreveu isso aqui, né? Floripa 2030. Chamamos 80 entidades públicas, privadas, academia, e ficamos aí mais de uma semana, né, Márcia? Foi mais de uma semana, né? Sentado com técnicos, com empresários, com arquitetos, e escrevemos isso aqui, que até hoje ainda está atualizado, tem coisas ainda que a gente tem que tocar. Então, é por aí mesmo. Eu queria, dessa forma, estar agradecendo a vocês que vieram nos escutar e falar, aos nossos queridos palestrantes, a Clarissa, que é mais que uma amiga, né? O Milton, que toda vez que a gente precisa, às vezes ele está lá longe, lá na serra, ele vem correndo, né, querido? Obrigado, viu? E o nosso Caneta, eu já conheci o Caneta há uns anos, mas tinha perdido meio que o Caneta de vista. E nos encontramos na Câmara de Vereadores, né, Caneta? E aí conversamos um bocado e eu fiquei mais inteirada do que ele faz. Parabéns, viu, Caneta? Você é um anjo, é um santo pela comunidade e conta com a gente. Vamos dar encaminhamento à proposta da visita, do cafezinho. Deixa que a gente leva o café e os biscoitos, tá? E vamos ver se a gente leva o prefeito, tá? Então, professor Salomão, obrigado por tudo. E esse é mais um evento que estamos fazendo para comemorar os 20 anos da Floripa Amanhã. Obrigado pela presença de vocês. Tchau, tchau. Então, tá bom. Olá, dona Anitta, primeiro, muito obrigado pela sua participação e pela ideia desse debate aqui, já que a senhora milita muito no campo da economia criativa e também de modo especial na gastronomia, mas é um case de sucesso. E também agradecer de forma veemente o Caneta, né, pelo trabalho que está fazendo. Nós falamos muito em canal de esgoto, me parece que aquilo ali não é só um canal de esgoto, ele é um rio, né? Ele nasce em algum lugar e corre por ali. Por acaso, as pessoas jogam esgoto dentro. Né? Então, tem que solucionar duas coisas. Solucionar a rede de esgoto, porque o Jardim Atlântico tem rede de esgoto, né? O continente, de modo geral, tem rede de esgoto. Né? Tem que ver se as pessoas ligaram, aí é outra história. E ali, como uma comunidade pequena... Você participou desse processo? Sim.
Ali, como é uma comunidade pequena, eu acho que não é uma solução muito difícil de resolver, para canalizar o esgoto deles ali para algum ponto que possa captar. Não é? Então, é uma forma de convencer a prefeitura e a Casan. Aí sim, o Joaquim, aí a Casan tem que entrar, porque é a rede de esgoto. E o continente, de modo geral, né, salvo raras exceções, todo mundo tem a rede de esgoto passando em algum ponto, ou perto da casa, ou mais ali, ou mais aqui, mas todo mundo tem a rede de esgoto. Inclusive lá no Chico Mendes, que nós fizemos, quando nós fizemos a intervenção no Chico Mendes. Gostei muito do trabalho do Caneta e das entidades que ele dirige. E me lembrei também de uma situação, quando eu estava na Secretaria, eu acho que de Assistência Social, se eu não me engano, nós fizemos um curso de capacitação das costureiras lá da região do Chico Mendes. Quando eu falo região, é todo aquele conglomerado lá. E que no final do curso, elas organizaram um desfile de moda, da moda produzida por eles. Que foi muito concorrido, muito interessante, porque também garantiu depois um aprendizado para a vida delas. Né? Então, é um trabalho mais ou menos parecido com o que está fazendo. E eu ia fazer uma pergunta, mas eu acho que tu já respondesse, que ali não se limita à idade, não se limita a estudante, né? Ele é aberto. Então, isso aí já respondeu. Quero agradecer também a Clarissa, que cada vez que ela vem, ela dá um show para nós, né? É muito interessante. E a Clarissa é a nossa reserva científica, né, Anitta? Está sempre nos municiando. E a Zona Ártica, eu também já aprendi uma porção de coisas com ele aqui, da palestra dele, mas antes da palestra, ele falou de vinho, falou de economia, falou de uma porção de coisas na parte informal. Então, a gente agradece aos palestrantes, a dona Anitta, a Márcia, agradece a todos os que participaram diretamente aqui desse evento, e informar que o evento foi gravado e ele fica disponibilizado para o acesso do público. Aqui, quem quiser fazer pesquisa e tal, tem muita riqueza aqui para verificar e, se possível, aprofundar depois em alguma fonte que achar interessante. Então, muito obrigado.